Há momentos que atingem como um soco no estômago. Momentos que deixam você questionando tudo. Por que eu? Por que agora? O que eu fiz para merecer isso? E a verdade, você pode não obter uma resposta hoje ou amanhã. Mas isso não significa que não tenha sentido. Essa dor tem um propósito. Esta temporada está moldando você. Mesmo que pareça escuro agora, você não terminou. Você está em progresso. Você está sendo construído tijolo por tijolo, batalha por batalha. Você só precisa fazer uma coisa: confie no processo. Mesmo quando for difícil, mesmo quando não estiver claro, mesmo quando nada fizer sentido. Porque um dia, toda a confusão, toda a luta, se tornará a razão pela qual você se tornou inabalável. Este não é o fim. Este é o começo da versão mais forte de você. Confie no processo. Continue. Tudo está construindo você. Você só entende algumas lições depois que elas acontecem. Há algumas lições na vida que você nunca entenderá enquanto estiver no meio delas. Você fará perguntas. Você gritará por respostas. Você implorará por clareza. Mas a vida permanecerá em silêncio. Porque a verdade é que algumas lições só podem ser entendidas ao contrário. Só depois de você ter passado pela dor. Só depois que a poeira baixar. Só depois que o sangue secar e as cicatrizes se formarem. Só então você entende por que tudo teve que acontecer. Você já esteve em uma temporada em que tudo parecia estar desmoronando, onde não importa o que você fizesse, a vida continuava te batendo mais forte, onde você estava fazendo o seu melhor para se manter unido, mas por dentro você estava se afogando. Isso não é fraqueza, essa é a parte do processo sobre a qual ninguém fala. É assim que se sente logo antes de subir de nível. Você acha que guerreiros são construídos pelo conforto, pelo elogio, por dias ensolarados e pousos suaves. Não. Guerreiros são construídos na guerra, na luta, no fogo, na rejeição, na humilhação, no desgosto, no isolamento, repetidamente. Aquele relacionamento que te destruiu, não te destruiu. Ele despojou a ilusão, mostrou onde você colocou sua identidade e te forçou a reconstruí-la de dentro para fora. Aquele fracasso que te humilhou, não te destruiu. Te apresentou a rotina que você estava evitando, revelou seus pontos fracos, te mostrou onde você era fraco, para que pudesse endurecer e se tornar perigoso. Aquela temporada solitária, aquela em que você sentia que não tinha ninguém ao seu lado, em que você se animava na escuridão, aquela temporada construiu um relacionamento consigo mesmo, que ninguém pode tocar. Você aprendeu a lutar sem aplausos, a se manter firme quando ninguém dizia uma palavra. E foi aí que você parou de ser menino e começou a se tornar homem, porque este mundo não recompensa os mais barulhentos, não recompensa os mais chamativos, recompensa os disciplinados, os implacáveis, os homens que continuam aparecendo quando tudo neles grita para parar. Você não entenderá isso quando estiver no meio do inferno, mas um dia, quando estiver do outro lado, olhará para trás e perceberá que o desgosto treinou seu controle emocional. Aquele fracasso aguçou seu foco. Aquele isolamento forjou sua independência. Aquela dor liberou seu potencial. Você não estava sendo punido, você estava sendo preparado. Entenda isso, o universo não testa os fracos. Ele testa os escolhidos. Se a vida está te atingindo com mais força do que a maioria, talvez seja porque há mais dentro de você do que a maioria. E a vida precisa arrancar isso para te despedaçar. Destruir seus planos, tirar tudo que é seguro, confortável, previsível, até que tudo que reste seja areia crua. E quando você está de joelhos, quando está sangrando, quebrado, exausto, confuso, é quando a vida observa. Antes de continuar, já se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui você vai encontrar a motivação que precisa para nunca desistir dos seus sonhos. Deixe também o seu like para fortalecer essa mensagem e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Você vai se levantar ou vai se render? A maioria das pessoas se rende. Elas desistem. Elas encontram alguém para culpar. Elas se encolhem no conforto e chamam isso de paz. Elas desistem e passam o resto de suas vidas se perguntando o que aconteceria se. Mas você não está aqui para o que aconteceria se. Você está aqui para construir algo real, para se tornar algo perigoso, para se tornar um homem que não vacila quando as coisas ficam difíceis porque ele foi forjado no fogo. Você não precisa de piedade, você não precisa de permissão, você só precisa do lembrete. Algumas lições só fazem sentido ao contrário, então pare de procurar razões no meio da tempestade. Pare de esperar por sinais enquanto você sangra. Não haverá nenhum.
Apenas continue em frente porque um dia você olhará para trás nesta temporada e perceberá que este foi o capítulo que te fez. Esta foi a dor que lhe deu precisão. Esta foi a perda que lhe deu direção. Este foi o silêncio que lhe ensinou respeito próprio. Este foi o momento em que você parou de esperar e começou a construir. Então, se você está sofrendo agora, se está no meio dessa guerra silenciosa, ótimo! Deixe que ela te molde, deixe que ela te afie, deixe que ela te transforme, porque um dia, em breve, você vai olhar para trás e dizer: aquela dor era necessária, aquele fogo era meu para atravessar, aquela tempestade não me destruiu, ela me revelou. E quando esse dia chegar, você não será o mesmo homem. Você será mais forte, mais sábio, mais perspicaz, mais empreendedor e inegavelmente mais perigoso. Continue, porque a dor que você está enfrentando hoje se tornará o poder que você carregará amanhã. E um dia, cada cicatriz contará a história de um homem que se recusou a desistir. O processo vai te confundir antes de te recompensar. Deixe-me dizer algo que a maioria das pessoas nunca admite. O processo não parece progresso. Na verdade, parece um castigo. Você começa a perseguir algo grande, algo significativo e espera resultados, validação, sinais de que está no caminho certo. Mas em vez disso, você tem dúvidas, você tem silêncio, você tem resistência. Você acorda cedo, vai à academia, luta para atingir seus objetivos e no final do dia você fica olhando para o mesmo espelho, se perguntando por que nada parece diferente. Por que isso está demorando tanto? Estou perdendo meu tempo? Bem-vindo ao meio do processo, onde a verdadeira guerra começa. Veja, todo mundo adora o começo. A visão é clara, a motivação é alta, você tem energia, entusiasmo, sonhos. Mas o começo é apenas barulho. É fácil ficar animado quando nada o testou ainda. O meio, esse é o deserto. É onde os fracos se quebram e os fortes são feitos. Porque aqui está a verdade. O processo não foi desenhado para recompensá-lo cedo. Ele foi desenhado para testar sua lealdade à missão. Ele quer ver. Você consegue continuar quando se sente invisível? Você consegue se manter disciplinado sem aplausos? Você vai aparecer quando ninguém se importa? Essa é a diferença entre um competidor e um campeão. Você planta a semente, você a rega, você a nutre todos os dias e nada acontece. Nem por dias, nem por semanas, às vezes nem por meses. Mas sobre a superfície, onde ninguém está olhando, as raízes estão lutando. Lutando por profundidade, lutando por força, lutando para se manter firmes quando a vida bate forte. E quanto mais profundas essas raízes crescem, mais alto a árvore pode subir. Sem raízes, sem glória. Sem luta, sem história. Você quer uma vida poderosa? Então precisa de uma fundação forjada no inferno. Uma que tenha sido testada em silêncio, moldada em solidão e construída com disciplina quando a motivação morreu. Esse é o preço. Esse é o caminho. Esse é o processo. E não se engane, o processo não lhe deve nada. Ele não se importa com o quanto você o quer. Ele não se importa com suas lágrimas. Ele não se importa com suas desculpas. Ele só responde a uma coisa: consistência sob pressão. O processo é como um espelho. Ele mostra o que você realmente é. Não o que você diz que quer, mas aquilo pelo qual está disposto a sofrer. A maioria das pessoas desiste no segundo em que as coisas param de parecer boas. Elas correm de volta para o conforto, para o fácil, para a média. Mas você não é a maioria das pessoas. Você tem fogo no peito. Você tem uma guerra para vencer. E desistir não está no seu sangue, porque você já provou o que é querer mais, exigir mais, ser mais. Então, quando ficar quieto, continue firme em seu esforço. Quando escurecer, torne-se sua própria luz. Quando ficar solitário, vista a solidão como uma armadura. Você não está para trás, você não está quebrado, você não está perdido. Você está apenas no meio da fase de construção. É aqui que a maioria dos homens quebra. Mas você constrói. Entenda isso. A confusão faz parte da escalada. O silêncio faz parte da sinfonia. A frustração é o sinal de que você está à beira de algo poderoso. A pressão é um privilégio, porque o processo não é apenas preparar seus resultados, está preparando você, está aguçando seu foco, endurecendo sua pele, desenvolvendo a paciência, a fome, o caráter para carregar a vida que você disse que queria. Se você quer um trono, esteja pronto para sangrar por ele. Então não ouse parar, não procure atalhos, não chore por conforto,
Não espere que o mundo valide seu sonho. Construa seu império em silêncio. E quando estiver pronto, deixe os resultados fazerem barulho. E quando o mundo finalmente ver você subir, eles chamarão isso de sorte. Eles chamarão isso de talento. Deixe-os falar, porque no fundo você saberá que foi forjado no fogo. Você foi moldado nas sombras. E o processo que tentou te quebrar acabou construindo um monstro. Você não deve explicações a ninguém. Você não deve conforto ao processo. Você só deve isso a si mesmo. Nunca pare. Nunca desista. Nunca recue. Porque o processo pode te confundir, pode te frustrar, pode te testar de maneiras que ninguém jamais entenderá. Mas se você continuar preso, focado e perigoso, isso vai te recompensar como nada mais vai. E quando isso acontecer, você vai perceber que cada grama de dor, cada dia de silêncio, cada gota de sangue foi o pagamento inicial de algo lendário. Pare de tentar entender tudo agora. Escute, você não está perdido. Você está apenas no meio do processo de se tornar. Mas eu entendo. Agora, as coisas não fazem sentido. Você está tentando juntar as peças de um quebra-cabeça com arestas faltantes. Você está preso entre quem você era e quem você está tentando se tornar. E esse espaço no meio, esse espaço é brutal. É solitário. É frustrante pra caramba. Você se pergunta, por que isso está acontecendo comigo? Por que agora? O que eu deveria aprender com isso? E a verdade é que talvez você não devesse aprender ainda. Talvez agora seja menos sobre entender e mais sobre suportar, sobre confiar no desafio, sobre se tornar o tipo de homem que não precisa de todas as respostas para seguir em frente. Pare de tentar atribuir significado a cada momento enquanto você ainda está no meio do fogo. Quando você está ferido, quando está esgotado, quando está no meio da guerra, não consegue ver a lição claramente porque ainda está no campo de batalha. E tudo bem, não é fraqueza, é a realidade. O verdadeiro crescimento, o tipo que muda você de dentro para fora, não acontece em condições perfeitas. Acontece na confusão, acontece no silêncio. Acontece quando você está sentado sozinho no escuro, ainda escolhendo lutar. Os homens mais fortes que você admira, as lendas, os guerreiros, os líderes, todos passaram por isso. Todos passaram por temporadas em que nada fazia sentido. Mas aqui está o que os separa. Eles não desistiram. Eles não precisaram que a vida se explicasse antes de reaparecerem. Eles não esperaram a dor acabar para seguir em frente. Eles não ficaram sentados exigindo respostas. Eles se construíram enquanto as perguntas permaneciam sem resposta. Eles continuaram quando nada era certo. Eles apostaram em si mesmos quando ninguém mais o faria. Eles atravessaram o inferno, não porque gostavam do fogo, mas porque sabiam que o fogo estava forjando algo maior. E você também. Então me ouça alto e claro. Pare de tentar resolver a dor. Pare de analisar demais o silêncio. Pare de procurar padrões no caos. Esse não é o seu trabalho agora. Seu trabalho é se levantar. Seu trabalho é aparecer. Seu trabalho é carregar o peso sem saber quando ficará mais leve. E fazer isso como um homem. É assim que o processo se parece. Nem sempre é bonito. Não é instagramável. É corajoso. É cru. É real. E vai testar cada fibra de quem você é. Mas me escute, só porque você não entende a estação, não significa que ela seja inútil. Só porque você ainda não vê a recompensa, não significa que você não está avançando. Às vezes o progresso é silencioso. Às vezes o crescimento é lento, mas está acontecendo. Todos os dias você acorda e escolhe a disciplina em vez do conforto. Toda vez que você se levanta depois que a vida te atinge, toda vez que você continua quando sua mente grita para desistir, você está se tornando esse homem. Aquele que não se dobra sob pressão. Aquele que lidera quando os outros hesitam. Aquele que não implora por mais fácil, mas fica mais forte. Então pare de tentar controlar o tempo. Pare de tentar fazer tudo fazer sentido agora. Deixe o caos moldar você. Deixe o mistério afiar você. Deixe as perguntas sem respostas te transformarem em alguém que você nunca imaginou que poderia ser. Porque aqui está a verdade. Há uma versão sua do outro lado dessa temporada. E ele é perigoso, ele é disciplinado, ele é intocável. Mas ele só existe se você sobreviver à tempestade. Então, incline-se, cerre o maxilar, plante os pés no chão e caminhe pela incerteza como se ela lhe devesse respostas. Então, por enquanto, pare de tentar descobrir tudo. Você não precisa de todas as respostas. Você precisa do fogo. Você precisa do foco.
Você precisa da luta. Confie no processo. Confie na temporada. Confie no homem que você está se tornando. E não se esqueça: o homem que não desiste, vence. Um dia você olhará para trás e será grato. Chegará o dia em que o caos se acalmará, quando a tempestade passar, quando as coisas que antes te mantinham acordado à noite mal importarem mais. E naquele dia, você olhará para trás com clareza, não com confusão. Você olhará para trás com força, não com tristeza. Você olhará para trás com gratidão, não pela facilidade, mas pela luta. Porque você perceberá que a dor que você achou que te quebraria foi exatamente o que te construiu. Cada colapso moldou sua espinha dorsal, cada atraso afiou sua mentalidade. Cada oração não atendida te redirecionou para algo maior. Você não viu na hora, mas o desvio não foi um erro, foi um redirecionamento divino. Você não estava ficando para trás, você estava sendo lançado para frente disfarçado. A vida teve que te ensinar através da luta o que o conforto nunca poderia. Você perceberá que não estava sendo punido, você estava sendo preparado. Preparado para lidar com mais, preparado para liderar mais, preparado para ficar mais alto, andar mais forte, amar mais profundamente e lutar mais. Porque guerreiros não são feitos na luz do sol, elas são construídas no escuro, no silêncio, na solidão, em estações em que parece que nada está funcionando, mas tudo está sendo reconectado sob a superfície. Você não estava sendo rejeitado, você estava sendo protegido das pessoas erradas, dos caminhos errados, dos padrões errados. Às vezes Deus ou a vida remove o que você achava que precisava para abrir espaço para aquilo para o qual você nasceu. E eu entendo, aos olhos do mundo, você pode parecer perdido, mas nos olhos do universo, você está sendo redirecionado. Acredite isso com toda a sua força. Acredite que você pode atravessar aquilo que está supostamente quebrando você. Agora, você pode não ver. Agora, a estrada pode parecer nebulosa. Os resultados não estão aparecendo. O mundo não está aplaudindo. É só você, a dúvida, a pressão e o silêncio. Mas me ouça, continue assim mesmo. Porque é aqui que a maioria das pessoas desiste. É aqui que elas desistem, sem saber que estavam tão perto. Mas você não é como a maioria das pessoas. Você não se dobra sob pressão, você se torna pressão. Você não foge do fogo, você caminha por ele. Você não implora pela estrada fácil, você constrói pernas para a difícil. Quando a vida te atingiu, você não ficou no chão. Quando as pessoas duvidaram de você, você não se encolheu. Quando ficou solitário, você continuou aparecendo. Isso não é fraqueza, isso é poder. Isso é um homem em formação. Então pare de perguntar por que dói e comece a se perguntar em quem estou me tornando por causa disso. Porque um dia, não muito longe de agora, você vai olhar para trás e perceber que a tempestade não te destruiu, ela te definiu. Você verá que cada estação de dor foi, na verdade, uma estação de preparação. Cada pergunta sem resposta foi respondida pela força que você encontrou ao longo do caminho. Você se olhará no espelho e verá um homem forjado no fogo, um homem que não desistiu, um homem que não deixou o medo escrever sua história, um homem que pegou cada cicatriz e a usou como combustível, um homem que conquistou sua confiança através do caos. Então continue na luta, escale quando a montanha ficar mais íngreme, empurre quando suas pernas gritarem para parar, porque o que está esperando do outro lado dessa luta não é apenas a vitória, é identidade. Você não está se tornando comum. Você não está se tornando comum, você está se tornando o homem que não vacila diante da incerteza, aquele que confia no processo, mesmo quando não consegue ver a linha de chegada, aquele que lidera, que constrói, que se mantém firme quando os outros desmoronam. E quando esse dia chegar, você não será apenas grato pelas vitórias, você será grato pela guerra pela qual passou para conquistá-las. Você finalmente entenderá. Tudo tinha que acontecer do jeito que aconteceu, não para te quebrar, mas para te acordar. Então respire, dê mais um passo, mantenha o coração no jogo, porque um dia tudo fará todo sentido e você dirá: graças a Deus eu não desisti. Então não, pode não fazer sentido agora. A dor, os atrasos, o silêncio podem parecer injustos, mas um dia, quando você olhar para trás, perceberá que tudo tinha um propósito. Cada contratempo estava te moldando, cada desvio estava te direcionando. Cada luta estava construindo a força que você precisaria mais tarde. Então, não desista. Não apresse o resultado. Apenas continue aparecendo, mesmo que não fizesse sentido. E confie no processo. Se esta mensagem falou com você,
clique no botão de curtir, inscreva-se para mais motivação crua e deixe, construído pelo processo, nos comentários se você ficou até o final, porque aqueles que suportam a confusão são os que conquistam